Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive, que reina e voltará em glória, esteja com os irmãos. Amém. Irmãos, eu quero dar início ao nosso culto de estudo bíblico, lendo a síntese que Paulo faz do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, apenas 2 versículos. Aqui Paulo resumiu o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluia. Aqui nós temos a síntese do Evangelho, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Jesus ressurgiu dentre os mortos para nossa justificação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te agradecer, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, porque o amor do Senhor é que fez com que o Senhor enviasse Jesus Cristo como a propiciação pelos nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. Te agradecemos, ó Pai, porque a nossa salvação é pela graça.
não é pelo mérito humano, porque nós não os temos, mas é pela tua graça e pela tua misericórdia. Que tu nos conduzas, ó Pai, esta noite. Que tudo que fizermos aqui, ó Pai, seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. E também, ó Pai, que sirva para a edificação da tua igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos louvar o Senhor com um hino que também sintetiza a salvação, sintetiza o Evangelho, o hino 144. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus. Esse hino que começa dizendo: que segurança tenho em Jesus. E é nele que nós estamos seguros. Não é no governo, não são instituições humanas. A nossa segurança vem da nossa fé no Senhor Jesus. Os irmãos nos acompanhem em casa. Vamos cantar juntos. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Irmãos, olha o que diz o refrão deste hino que nós acabamos de cantar. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, deixa eu dar alguns avisos aqui. O primeiro deles é que no próximo sábado nós temos a reunião dos nossos jovens. No domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E às 10h30, escola bíblica dominical para os adolescentes da nossa igreja. Então, fique aí atenado aos horários de nossas reuniões. Segunda-feira, 19h30. Quinta-feira, 19h30. Domingo, às 10 horas da manhã para toda a igreja. 10h30 para os adolescentes. E às 19 horas nós temos o nosso culto
comunitário de louvor e gratidão a Deus. No próximo domingo, nós iremos fazer a exposição de 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 11 ao verso 16. O tema da mensagem: o proceder do homem e da mulher de Deus. O proceder do homem e da mulher de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 11 ao verso de número 16. E nós temos também várias reuniões da SAF no decorrer da semana. Fique atento, procure a Maria José, faça parte de um grupo de oração da nossa igreja. Irmãos, eu quero repartir com vocês esta noite um texto extraordinário das Escrituras. Um dos textos mais belos de todo o Antigo Testamento. Livro do profeta Isaías. Isaías é chamado o evangelista do Antigo Testamento. Ninguém fala mais de Jesus do que Isaías. Isaías, capítulo 40, do verso 12 ao verso de número 31. Irmãos, vale a pena ler este texto e depois retornar ao texto várias vezes durante a exposição. Um texto magnífico. Se você puder, tenha, irmãos, uma caneta e um pedaço de papel para você fazer algumas anotações aí. Isaías 40, do verso 12 ao verso de número 31. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar.
Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao meu Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Ó Pai, nós queremos e precisamos de ouvir a Tua voz. Que o Senhor esteja ministrando no meu coração e no coração dos meus irmãos esta noite, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, Teu Filho, Senhor nosso. Amém. Irmãos, na maioria das vezes que nós titubeamos na fé, é porque nós deixamos de meditar na grandeza do nosso Deus e passamos a meditar nas circunstâncias da vida. Esse texto aqui é um texto que nos chama para uma meditação profunda na grandeza daquele que nós chamamos de Deus, daquele que nós chamamos de Pai. Muitas vezes você e eu titubeamos na fé, é porque nós não seguimos o conselho do salmista que diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pelo contrário, nós olhamos para baixo, nós olhamos para o lado e nós olhamos para trás. Aí nós desanimamos. Aí, irmãos, nós fraquejamos. Aí nós desesperamos. Porque em vez de nós fixarmos os nossos olhos em Deus, na grandeza de Deus, no ser de Deus, nós fixamos os nossos olhos nas circunstâncias. Em vez de nós olharmos para cima, para Deus, nós olhamos para o lado, nós olhamos para baixo e nós olhamos para trás. Este texto é um texto que diz para mim e para você: olhe para cima. Tenha consciência de quem eu sou. Tenha consciência de quem é o seu Deus. Tenha consciência de quem é o seu Pai. Tenha consciência de quem é aquele que você cultua, aquele que você chama de Senhor e Deus. E o texto nos mostra a grandeza de Deus diante do universo. E ele diz, o próprio Deus nos diz que ele mede todas as águas na concha da sua mão. Olha o verso de número 12 comigo, por favor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo. Pense, irmãos, o oceano Antártico, o oceano glacial Ártico, o oceano Atlântico, o oceano Pacífico, o Índico, o Amazonas, o Rio Paraná, o Rio Nilo, o Mississippi. Todos eles cabem na concha da mão do nosso Deus. Na mão do nosso Deus. 2/3 é de água o planeta Terra, se não me falha a memória. E diz que todas as águas cabem na concha da mão do nosso Deus. Todos os oceanos, todos os rios, todos os riachos, todos os ribeirões,
tudo cabe na concha da mão do nosso Deus. Segundo, irmãos, diz o texto aí no verso 2, que ele mede o universo a palmo. Da mesma forma que você mede a porta da sua casa para passar com um fogão ou com uma geladeira, ele mede o universo. E segundo alguns cientistas, de uma ponta a outra, nós temos aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. O universo não é infinito, é finito. Infinito é um atributo de Deus. E o nosso Deus, ele tem o poder de medir o universo a palmo. 93 bilhões de anos-luz. Isso para Deus não é absolutamente nada. Aí no verso 12, diz que ele pesa todos os montes em balança de precisão. As cordilheiras dos Andes, os montes Apaches, os Balcãs, o Himalaia, o Everest. Diz que Deus coloca nesta balançazinha de pesar ouro. Não é absolutamente nada para o nosso Deus. Aquilo que é imenso, imensurável, inenarrável para mim e para você, não é nada. Deus pesa numa balança de precisão. Os seres humanos, diante de Deus, não passa de um enxamezinho. Olha o verso 22 aí. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele olha 7 bilhões de habitantes. É apenas um enxamezinho. Não é nada diante do nosso Deus. A gente vê um juntamento aí de 1000 pessoas, a gente chama de multidão. Deus olha 7 bilhões de pessoas, é um enxamezinho de gafanhoto. Já parou para pensar nisso? As águas cabem na concha da mão dele. Os céus, ele mede a palmo. Os montes, ele pesa em balança de precisão. E 7 bilhões de pessoas é um enxamezinho minúsculo diante dele. E diz mais, as estrelas é como uma cortina diante dele. Olha o verso 22 também. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha o verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Irmãos, há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. E diz que Deus desenrola, Deus enrola. Da mesma forma que você abre a cortina da sua casa, Deus abre a cortina do universo. E diz mais no verso 26, ele conhece cada estrela pelo nome. O sol é uma estrela de quinta grandeza. A gente não consegue nem fixar os olhos para o sol. Queima a nossa vista. É uma estrela anã. Irmãos, só para você ter uma ideia, o sol possui uma massa 33.900 vezes maior do que a Terra. E um volume de 1.300.000 vezes maior do que o nosso planeta. Sol é uma estrela anã.
E o nosso Deus conhece cada estrela pelo nome. Mimosa é o nome de uma estrela. Nome de vaca. Nome de cabra. Mimosa. Está lá, Deus sabe. Diz mais o texto, que o nosso Deus é o Senhor dos senhores. Ele é o incomparável. Não dá para comparar nada a Ele. Olha o verso 18. Com quem comparareis a Deus? Essa pergunta é retórica. Ou com que coisa semelhante confrontareis com Ele? A resposta está explícita, nem implícita. Nada, nem ninguém. Não tem como comparar. Ele é o incomparável. Ele é o único que cria a partir do nada. Ele existe desde sempre. Não dá para comparar Deus a nada. A ciência, meu Deus do céu. A deusa do momento é a ciência. Quer comparar a ciência a Deus? Isso é ridículo. Quantos seres humanos que nós chamamos de pastores, padres, gurus, sacerdotes, bispos, pajés, que acham que conseguem manipular Deus, que conseguem ter a agenda de Deus à sua disposição e que Deus tem que fazer tudo aquilo que Ele quer. Isso chega a ser ridículo, patético. Deus é incomparável. Por isso que é proibido fazer qualquer tipo de escultura. A Bíblia, quando fala de Deus, ela usa figuras às vezes estranhas, porque não dá para descrever Deus. Não existe nada conhecido que dá para que você e eu façamos uma síntese de Deus. Não dá. Não existe nada no universo que você diga, olha, Deus é... Não dá. Não dá. Ele é inconfrontável. Verso 18 também nos diz isso. Que coisa semelhante confrontareis com ele? Ninguém. Que ídolo. Que imagem. Que Deus, que entidade espiritual. Blocos de escola de samba tenta confrontar Deus. Blocos carnavalescos tentam confrontar Deus. Grupos LGBT tentam confrontar Deus. Mas Deus é inconfrontável. É inconfrontável. Ao ponto de Deus ironizar a idolatria. No verso 19 ao verso 21, Deus simplesmente ironiza a idolatria e o idólatra. Ele ironiza no verso 19 a idolatria do rico. Olha o verso 19 comigo. O artífice funde uma imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. Aqui é o ídolo do rico, que é feito de ouro, de prata, que traz um ourives, um profissional que trabalha com ouro, mas também ele ironiza o ídolo do pobre, o sacerdote idólatra. Escolhe a madeira boa, que não se corrompe. Pode fazer um ídolo de ouro. Deus diz, que pateticidade é esta? Que coisa ridícula é esta? Que tem que colocar calço para não mancar. Que Deus é esse que manca? Que tem que colocar cunhas nele, para que ele não caia. Nosso Deus é incaível. Nem sei se existe essa palavra. Salmo 115 também dá uma santa ironizada na idolatria. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem pés, mas não andam. Tem boca, mas não fala. É Deus ironizando a idolatria. Quem é o nosso Deus diante das nações? Como Ele vê as nações?
Primeiro, no verso 15 diz que é como um pingo que cai num balde. Gente, pega um balde, 20 litros, 30 litros, uma gotinha. As nações. 193 países que fazem parte da ONU. Nós temos mais do que isso. 193 países. É como um pingo d'água. No balde. É como um pó em uma balança. Verso 15 também nos diz isto. É como um pó na balança. É algo insignificante também. É como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Gente, nem pesa. É como um pó. Diz que as ilhas são como um pó fino, que Deus sopra e se levanta, está aí. Vai embora o Caribe, Bora Bora, Polinésia Francesa. Foi embora. E é interessante, é a ênfase aqui. Irmãos, é menos do que nada. O que pode ser menos do que nada? É o que o texto diz aqui, verso 17. É menos do que nada, é um vácuo. Aí você fala assim, puxa vida, não é nada. Aí Deus diz assim, Isaías, coloca aí. É menos do que nada. Menos do que nada. Como ele vê os poderosos da terra. Versículo 23 e 24. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Irmãos, menos do que um bebê indefeso. Mao Tse-tung, Gaddafi, Saddam Hussein, Pinochet, Benito Mussolini, Fidel Castro, Stalin, Adolf Hitler. Isso é nada. Mais do que nada. Irmãos, ele os arranca como quem arranca uma tiririca. E ele sopra como quem sopra uma palha ou uma farinha. Você parou para pensar sobre isso? Esses homens cheios de pompa, que acham que têm o poder de tudo. Ai, Deus diz, olha, mal vocês foram plantados e semeados. Acabou, já não existe mais. Cadê Júlio César? Cadê Napoleão? Cadê Alexandre o Grande? Cadê os conquistadores de todos os tempos? Morreram. Às vezes morreram com uma febrinha. Nada. Foram embora. Não existem mais. Outra coisa, irmãos. O nosso Deus é um Deus totalmente livre. É uma das coisas mais lindas que eu acho nesse texto. É servir um Deus livre. Olha o verso 13 e 14 comigo. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ou lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Irmãos, Deus não tem assessores. Ele não precisa de intermediários, de sacerdotes, de teólogos. Ele não precisa de redes sociais. Ele é totalmente livre. Ele age como quer, do jeito que quer, a hora que quer. Esse coronavírus vai acabar com ele a hora que ele quiser. Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele manda no universo. Ele comanda o universo. Ele é livre para fazer o que ele quer.
Pensa nas curas de Jesus. Jesus curou assim, ó, vai, teu servo está curado. Mas com Jairo ele foi lá, na casa, tocou na menina. A menina ficou curada. Houve casos em que as pessoas gritaram, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, mandou chamar o cego e curou. Houve um momento lá que Jesus fez uma porcaria. Cuspiu no chão, fez um barro, passou nos olhos de um cego e mandou o cego lavar. Mesmo que Jesus não mandasse, o cego lavaria. Ele volta a viver. Mas também Jesus do nada interrompe o enterro de uma viúva da cidade de Naim e ressuscita o filho daquela viúva. Deus tem esta liberdade de curar quem Ele quer, de dar prosperidade a quem Ele quer. Ele é Deus, Ele é livre. Eu não tenho poder de manipulá-lo. Não é porque eu tenho um títulozinho de pastor, outros me chamam de reverendo. É que eu tenho poder sobre Deus, é Deus que tem poder sobre mim. Ele que é Senhor da minha vida. Eu não sou Senhor dele, é Ele que é Senhor da minha vida. Ele é totalmente soberano. Irmãos, é a doutrina que mais incomoda os religiosos e ateus. É a doutrina da soberania de Deus. Que Deus está no controle de todas as coisas. Que Ele é Senhor de todas as coisas. Que Ele é soberano na criação, na providência, na salvação. Isso incomoda profundamente as pessoas. Se você entender essa doutrina, você entendeu a espinha dorsal da fé cristã, que é a soberania de Deus. Aí você não vai ter essa crisezinha. Por que comigo, Senhor? Deus, por que eu estou doente, Deus? Por que eu estou desempregado? Você vai dizer, olha, eu estou doente, eu estou desempregado, mas Deus está no controle da minha vida. Deus é Senhor do cosmos, Deus é o Senhor do universo, Deus é livre. Se Ele quiser, Ele abre uma porta agora de emprego para mim. Aleluia! É assim que nós devemos tratar Deus, como Senhor soberano. Se Ele quiser, me cura agora. Mas se Ele não quiser, eu vou estar na glória com Ele. Ele tem o controle da minha vida. Eu não tenho que ficar aí cheio de lamúria, de lamentação nos lábios. Agora, irmãos, para que tanta informação? Para que Deus gastou tanto tempo dando tanta informação, dizendo que as águas cabem na mão dele, que ele mede os céus a palmo, que 7 milhões de habitantes não passam de um enxamezinho diante dele, porque ele falou que ele tem um controle total e absoluto dos reinos da terra, porque ele falou, irmãos, que as estrelas ele as conhece pelo nome, porque ele falou, irmão, da idolatria do rico, da idolatria do pobre, porque ele usa essa santa ironização aqui, irmãos. Agora, isso me choca profundamente, mas me choca para o bem. Deus disse tudo isso, primeiro, para corrigir o seu povo. Olha comigo o verso 27, por favor. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. O povo, infelizmente, tende, em momentos de dificuldade, achar que Deus esqueceu dele. É assim com você e é assim comigo também. E era assim com Israel. Aí Deus diz, para com isso, rapaz. Para com isso, rapaz. Uma linguagem bem simples. Deus está dizendo, para com isso, rapaz. Deus não interessa por mim, para com isso, rapaz. Para com isso, rapaz. E no capítulo 49, então, verso 14 e 15, Deus escancara. Quando o povo diz que o Senhor
se esqueceu dele, que o Senhor já não se lembrava mais dele. Aí Deus diz: acaso pode uma mãe esquecer-se de um filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do ventre do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer dele, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Segundo, irmãos, é para levar o seu povo a uma reflexão profunda. Olha o verso 28. Não sabes, pelo amor de Deus, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, olha as expressões: eterno Deus, Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Pensa, reflita. Olha como eu sustento o universo. Olha como eu governo as nações. Olha a distância do Sol para a Terra. 149 bilhões, milhões, 600 mil quilômetros de distância. Se eu aproximar um pouquinho mais, vocês morrem queimados. Se eu afastar um pouquinho o Sol, vocês morrem congelados. Eu sustento tudo. Eu governo tudo. Então, é para corrigir um equívoco do seu povo. É para levar o seu povo à reflexão. É para gerar esperança no povo de Deus. Verso 29. É para fortalecer o fraco. Faz forte ao cansado. Que coisa extraordinária. Você está cansado? Estou. Em vez de ficar lamentando aí, olha para mim. Faz forte ao cansado. Você está sentindo que não tem mais vigor? Olha para mim. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Para o povo de Deus não confiar no braço da carne. Ele diz no verso 30, os jovens, por mais virilidade que pareça, eles cansam, eles se fatigam. E os moços também caem. Por isso, não confiem no braço da carne. Mas tem um verso 31. Aí é o ápice do texto. Não importa o tamanho do problema. Se precisar de voar, eu faço vocês voarem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias. Se necessita de voar, eu faço voar. Se você precisa de correr, eu faço que você corra e não se canse. Mas se você precisa de caminhar, eu faço com que você caminhe e não se fatigue. Que coisa maravilhosa, irmãos. Não importa a sua necessidade. Se ela é grande, é de voar, ele te faz voar. Se é moderada, precisa de correr, te faz correr. Mas você está mais tranquila, se é para andar, ele te faz andar. Os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. E é assim que eu quero terminar, irmãos. Deus não disse tudo isso. Deus não falou dos seus atributos, do seu poder, porque Deus queria massagear o próprio ego. Ele falou tudo isso para gerar ânimo, força, entusiasmo no povo dele, Israel, e no povo dele hoje, igreja. E eu não estou aqui esta noite à toa. Eu não estou pregando esse texto à toa. Tenho certeza que se eu estou aqui, é porque Deus mandou. E se eu estou pregando esse texto é para você e é para mim. É para que você e eu tenhamos consciência de quem Deus é. E o que Deus quer fazer na sua vida e na minha. Para que você e eu tiremos os olhos das circunstâncias. Que você e eu deixemos de olhar para o lado. Deixemos de olhar para baixo. Deixemos de olhar para trás. E que você e eu possamos olhar para cima. Para cima.
eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero orar com você neste momento. Vamos orar? Irmãos, hoje é dia de você fortalecer a sua fé. Hoje é dia de você olhar para o lugar certo. Hoje é dia de você ser curado da síndrome de gafanhoto. Hoje é dia de você parar de ficar olhando para baixo, de ficar vendo só chão. Hoje é dia de você ficar olhando para cima. Hoje é dia de você parar de olhar para o lado. Hoje é dia de você parar de olhar para trás. Hoje é dia de você olhar para Deus. Para que ele está dizendo? Para com isso. Para com isso. Você tem uma demanda? Tem. Então ponha na minha mão. Eu vou resolver. Está difícil, você precisa de voar? Eu te faço voar. Olha, eu preciso de correr, eu te faço correr. Senhor, eu estou precisando de caminhar, eu te faço caminhar. Não importa o que você precisa, eu estou aqui. A palavra de Deus para mim e para você é essa. Eu sou Senhor. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, que Tu nos cure, ó Pai, desta síndrome horrível que muitas vezes toma o nosso coração e nos apequena, que nos faz olhar, ó Pai, para baixo e ver apenas o chão, que nos faz olhar para o lado e ver dificuldades, ó Pai, circunstâncias, que nos faz olhar para trás e nos paralisa, nos intimida, gera medo e pânico na nossa vida, ó Pai. Que Tu ergas a nossa cabeça hoje e nos faça olhar para cima, para o Senhor, e dizer, eleva os olhos para os montes, crendo que o meu socorro vem do Senhor. Que o Senhor esteja nos curando esta noite, Pai. Curando dessa coisa esquisita que muitas vezes assalta o nosso coração, que gera incredulidade, que gera medo, que gera desconfiança. Cura-nos, ó Pai, dessa coisa terrível que assola o coração de muitos crentes, ó Pai. E que nós possamos entender quem é o Senhor, soberano, tem o controle de tudo. Que o coronavírus não é nada diante do Senhor. É muita coisa diante da ciência, da política, mas não é nada diante do Senhor. Faça isso, ó Deus. Que nós saiamos aqui do templo e que nós fiquemos em casa com a mesma consciência de que aonde nós estamos, o Senhor está conosco. Que o Senhor é o Emmanuel, o Deus conosco. O Deus que habita no mais alto e santo lugar, mas também que habita com quebrantado e humilde de espírito. Um Deus que não nos esquece nunca. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor agora, irmãos, com um hino glorioso também. O hino 147, que diz, vencendo, vem Jesus. Não é perdendo, vem Jesus. Não é talvez vencendo, vem Jesus. É vencendo, vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo
Irmãos, nós iremos encerrar agora. A nossa irmã Netina vai estar orando, agradecendo a Deus por este momento que nós passamos juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vamos orar agora com a nossa irmã Netina. Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos juntos, meu Deus. Mesmo que não fisicamente, estamos separados de muitos dos nossos irmãos, estamos aqui em pequeno número, mas sabemos, ó Deus, que onde eles estão, nas suas casas, também estão com o coração, ó Deus, voltado para o Senhor. E te agradecemos pelo conforto que temos através da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos amparado e tem caminhado conosco, ó Deus, em meio a dias difíceis e a incertezas, mas sabemos em quem temos crido e dessa forma, ó Deus, podemos seguir confiando de que o Senhor está ao nosso lado, de que o Senhor é conosco e de que o Senhor, ó Deus, estará sempre ao nosso lado, como nos prometeu na tua palavra, até a consumação dos séculos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada um dos nossos irmãos, cada lar, cada família, que o Senhor esteja também confortando os que estão entristecidos, fortalecendo, ó Deus, os que estão desanimados, amparando e sustentando os que estão enlutados. Ó Pai, nós te pedimos por cada um dos nossos irmãos, que a tua graça, a tua misericórdia repouse sobre eles, para que o coração de cada um deles, ó Deus, esteja confiado nas tuas promessas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.